Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje nós vamos ter mais um episódio de uma série de entrevistas que a gente tem feito aqui no canal com Oscar Bressani. Dessa vez nós vamos focar nas maravilhas do Cerrado. A Serra do Cipó, a Chapada Diamantina, a Serra do Caraça e muitas outras formações geológicas fazem parte da Serra do Espinhaço, que é uma importante cadeia montanhosa que vai de Minas à Bahia. São quase 1.000 quilômetros de extensão. Na Serra do Cipó encontra-se o maior número de espécies endêmicas da flora brasileira. E o que são espécies endêmicas? São aquelas encontradas em apenas um lugar no mundo. Há também um notável endemismo da fauna, especialmente daquela associada a essas plantas, como borboletas, abelhas, beija-flores e também nos ambientes aquáticos, como os anfíbios e insetos aquáticos. Espero que vocês aproveitem bastante o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou Ana Paula Fonteboa e hoje o nosso convidado é Oscar Bressani. Boa noite, Oscar. Boa noite, Ana Paula. Boa Oi, noite. Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem? Hoje, então, a gente vai dar continuidade às nossas entrevistas, né? Aos nossos bate-papo com Oscar Bressani. Oscar Bressani vai falar sobre cerrado, né, Oscar? E campos de altitude na Serra do Espinhaço. Então, hoje a gente vai descobrir um pouco sobre esse universo maravilhoso, né? De plantas e de natureza nessa região. Então, seja muito bem-vindo, Oscar. Muito obrigado. Então, eu acho que, antes de mais nada, é interessante comentar a respeito do que é campo rupestre, campo de altitude. Campo de altitude, na realidade, ele tem esse nome porque são os campos, é o tipo de vegetação que ocorre acima de 900 metros de altitude. Se você for olhar qualquer vegetação, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, quando você estiver percorrendo, a vegetação vai reduzindo o seu porte à medida que você vai subindo na altitude. Então, vai reduzindo o porte, espaçando as árvores e tal. E quando você chega nessa altura, os afloramentos rochosos aparecem. As árvores praticamente ficam escassas, ficam muito espaçadas umas das outras, e aí ocorre uma vegetação muito característica desse tipo de ambiente, que é rochoso, e em cada lugar onde você vai, por exemplo, na Mata Atlântica, a vegetação que ocorre nessa região é uma. Quando você vai para o Cerrado, o campo de altitude lá é específico de lá, e a mesma coisa acontece na Caatinga. Então, no nosso outro encontro, eu mostrei alguma coisa a respeito dos afloramentos rochosos e da vegetação rupestre num campo de altitude lá em Pancas, que era na Mata Atlântica. E hoje eu vou mostrar, então, na Serra do Espinhaço, que é mais aquele trecho que a gente conhece como a Serra do Cipó, né? A Serra do Cipó é um pedaço menor um pouco, a Serra do Espinhaço é bem longa, mas é uma região da Serra do Espinhaço, a Serra do Cipó. Muito rica, muito bonita, né, Oscar? A Então, Serra do Cipó. Serra do Cipó, e uma coisa que é muito legal em tudo isso é que a vegetação rupestre ela é muito fácil de você olhar, porque ela é muito baixa e a visão vai até o infinito, né? Você vê Uhum. os morros com a vegetação, e quando uma planta está florida, às vezes ela ocupa uma área muito vasta, e você vê aquela cor de floração fazendo o desenho do morro, subindo e descendo. É muito bonito. Além das diferenças, né, de cada uma.
Então, eu gostaria de mostrar um pouco. Só para recapitular um pouquinho, eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar um pouquinho da anterior, que era da Mata Atlântica, para a gente ter como referência isso aqui. Essa daqui é lá na região de Pancas, que eu recomendo quem nunca tiver ido para lá, é no Espírito Santo, fica a oeste é no Vale do Rio Doce, né, perto de Vitória, mais ou menos. E vocês veem uma coisa, né? Palmeira faz parte da Mata Atlântica, e você olhando isso aqui, você fala, puxa, parece Mata Atlântica mesmo, né? Mas aí você vê que é uma palmeira especial, que ela nasce exatamente em cima da pedra, e aqui por essa a gente vê que a adaptação dela é tão grande que essa daqui que tombou, que é uma toceira como essa outra aqui, ela tombou, dá para ver que não tem torrão praticamente, ela está em cima da pedra, e a palmeira caiu e ela já virou e continua subindo. Ela está aqui há muito tempo já. E ver como o aspecto é mesmo aspecto de Mata Atlântica, tá vendo? É uma vegetação densa, com muitas folhas, bem verde, a gente sente até que tem umidade aqui, né? No ar parece que está bem úmido. Tem até lugar onde é mais árido um pouquinho. Essa aqui é uma planta muito especial que chama Merianthera burle-marx, que foi encontrado numa das excursões com o Burle-Marx, né? E aí, como era desconhecida da ciência, acabou sendo batizada com o nome dele. E esse aqui é um botãozinho dessa planta. É uma planta da família das quaresmeiras, essa planta aqui. Então, você vê bem como é que é o aspecto e essa vegetação acontece em cima de granito. Tá? Agora a gente vai ver, então, um pouco da Serra do Espinhaço, aqui em Minas Gerais, né? Esse está desenhado aqui. Essa mancha verde representa o Cerrado, e a gente vai ver a Serra do Cipó bem nesse pedacinho aqui. Ó. Aqui já é uma vegetação de cerrado, né? Bem diferente do que é a Mata Atlântica, o porte é menor, tem os galhos tortuosos, como a gente vê aqui, eles acontecem assim muitas vezes, a maior parte das vezes por causa da ação do fogo, porque é uma coisa que é comum, às vezes espontânea, às vezes é causada, né, pelo ser humano, tal, mas como ela sempre sofre essa ação do fogo, a árvore vem crescendo, de repente ela pega o fogo, aí nasce o broto e ela cresce numa outra direção e tem esses troncos meio tortuosos assim. E outra característica em todas, quase, eu falei todas, mas é praticamente todas, as plantas do cerrado, é uma casca bem grossa, assim, que é suber, que chama, que ele serve exatamente para uma proteção à planta. Então, ela queima, mas não morre, porque essa casca aqui serve de proteção. E tem flores belíssimas, né? Olha essa daqui, se não me engano, essa aqui é uma lafoência, não me lembro muito bem, mas olha que maravilha que é. As pétalas estão separadas umas das outras, é uma planta que é polinizada pelo morcego, e depois da flor ser polinizada, então ela se recolhe toda. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Olha que bonito que é isso. Lafoência é gliptocarpa, dedaleira que chamam também. As folhas normalmente são coriáceas, são duras, ricas em sílica. Então, quando você pisa num chão de planta de cerrado, você ouve até o estalar das folhas na hora que pisa, por causa dessa quantidade de sílica que tem. E aí, quando você chega nessa altitude, aqui já está a mais de 900 metros, aí essa daí é a visão do campo rupestre. A região de Minas Gerais ela é formada por arenito e quartzito. E o arenito é formado aqui, a Serra do Cipó,
há 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás, era fundo do mar. Então, a formação de rocha que a gente vê era fundo do mar, e que com a pressão a areia vai se tornando uma pedra, que é pedra sedimentar, porque é de sedimentos de areias, e forma então aquilo lá. E a gente vê aqui no primeiro plano essa planta que é muito comum por lá, que o nome popular é arnica, e é uma liquinófora, né? É uma planta, a gente vai ver fotos mais próximas dela, mas esse é o aspecto geral do campo rupestre no Cerrado, e aí nessa região especial. Olha que interessante, olha, essas pedras aqui, elas têm todas a mesma orientação, tá vendo? Ó? Que a orientação, ela fica, as lâminas ficam dirigidas para o norte, porque foi o movimento, na hora que teve o dobramento, que os continentes se movimentaram para um lado e para o outro, então essas plantas subiram e quebraram, assim, pac! E você vê, então, as lâminas todas quebradas, alinhadas. É muito interessante ver isso. Essa daqui é uma trilhazinha, as fotos são todas feitas naquela estrada real que liga Diamantina à Serra do Cipó, a cidade de Serra do Cipó. E essa trilha daqui é uma trilha que sai perto de Cerro, a 20 quilômetros de Cerro, fica entre Cerro e Conceição do Mato Dentro. Não, São Gonçalo do Rio das Pedras, desculpa. E está no meio das duas, e é uma trilha que leva para o ponto mais alto de Minas Gerais, que é o Pico do Itambé. Olha que vegetação mais linda que é essa. Esse daqui chamam de canela de ema, né? Uhum. E essa aqui em especial, todas as canelas de ema, elas deixam a bainha da folha. A bainha é a parte da planta que se insere no caule, né, da folha. Então, tem a bainha, tem o pecíolo, que é aquele cabinho, e depois tem um limbo, que é a parte maior. Aqui tem só a bainha e já sai o limbo direto. E quando solta, quando a folha cai, sobra aqui o limbo, aliás, a bainha, e ela vai subindo em espiral, assim, parece até um sabugo de milho, sabe? Mas tem esse tom amarelado, é muito bonito. E a flor dela é imensa. Olha só. Isso daqui tem o tamanho de uma mão, uma mão, né? Não é uma mão, é uma mão. É muito, e é pouquíssimo conhecido. Isso daqui não se usa nunca. A única pessoa que eu vi, assim, que aprendi a usar, o Bulemax usava essa planta daqui em jardins. E ela, para se usar em cima de laje, é sensacional. Tem um crescimento lento, né? E olha uma coisa que é super importante aqui, ó. Isso daqui é um caule de uma canela de ema, uma outra espécie dessas daí. E olha que coisa interessante. Essa parte central que tem aqui é o caule dela. Isso é o caule. O resto que a gente vê nessa largura toda aqui, ó, é a bainha, é a sobra da bainha e são raízes dela. Então, você vê o caule dela aqui não chega a ter 2 centímetros de diâmetro. E todo o galho, né, todo esse ramo daí, tem os seus 6 a 8 centímetros. Isso daqui serve como proteção contra o fogo e, ao mesmo tempo, ela absorve umidade como se fosse uma esponja. Então, todas as plantas rupestres, independente de onde ela ocorra, ela tem que ser muito hábil em absorver a umidade do ar ou da chuva e guardar reservar. Isso. Todas elas têm que ter essa propriedade. E a velósia, né, que é o nome científico dessa planta, ainda pelo fato de ter essa rugosidade na casca, então ela capta aí também os pólen que vem voando, sementes, cinza, e tudo isso se acumula na superfície e serve como adubo, como nutriente para ela.
Então, tem todas as características assim que são fundamentais para todas as plantas rupestres. É curioso porque quando a gente vê uma fotografia como aquela que eu mostrei no início, a gente não imagina que elas tenham que ser tão especializadas dessa forma, né? E Quer dizer, são olha, tem coisas sofisticadas, né, Oscar? É uma muito, sofisticação, muito. né? Se a gente for pensar, né, em termos de sobrevivência, assim, né? Como que elas se desenvolveram, como é que elas têm uma Porque, tecnologia, né? Natural de sobrevivência. exatamente, porque você vê, o solo é uma camada sempre muito delgada, 3, 5 centímetros no máximo, e a água cai ali e escorre, vai embora. Se ela não pegar o tanto que ela precisa, babau, acabou a planta, entendeu? Então, não, É ela verdade. tem que ser hábil, tem que ser muito adaptada a uma condição como essa. E olha que flores belas que tem. Tem de vários tipos. E olha essa, então, ó. Eu adoro essa plantinha aqui, ela chama Cambecedésia. É da família da quaresmeira. Você já vê, eu mostrei aquela lá do Pancas, né, que era a meriantera, que é da mesma família quaresmeira. A gente vê que tem uma variedade muito grande de formas e cores e flores, né? Essa daqui chama Cambecedésia. Não sei nem se tem nome popular, eu conheço como esse nome. Muitas a gente não conhece o nome popular. Essa, em especial, ela é muito pequenininha, tem 30 centímetros só de altura. Agora, uma característica da Cambecedésia é essa. Ela tem as flores nas extremidades cor de laranja e no meio amarelinha. Uhum. Várias são assim. Outro dia eu vi uma que era toda amarela, mas eu nunca tinha visto isso. Eu vi numa foto aí na internet, né? O Mas Oscar, ah, eu estive recentemente na Lapinha da Serra, né? Que é exatamente na Serra do Cipó ali, e eu fiquei encantada com a maravilha, com a beleza, né? De tudo, da natureza, das folhas, dessa coisa do cerrado. E, e assim, sabe uma coisa que eu achei interessante? É como é que as cores, assim, essa cor laranja, essa cor avermelhada, tanto nas folhas quanto nas flores também, assim, nas pedras, no solo, eu achei muito, assim, uma harmonia, né? Parece que, eu não sei, tudo casa, e casa muito bem. Então, é a maravilha, né, da natureza, não e olha que sei. coisa interessante. Uma vez eu fui à Serra do Cipó no mês de outubro. E aí eu fotografei um monte, assim, fotografei um monte. E depois, olhando as fotografias, eu falei, ué, que engraçado. Assim, 90% do que eu tinha fotografado tinha flor roxa. Todas. Plantas diferentes, flor roxa. Falei, ué, mas que coincidência, né? Que coisa estranha essa. Aí eu fui conversar com um professor da USP, o Paulo Sano, que ele sempre me deu dicas para cá de percursos e é o campo é o trabalho dele em especialidade, né? E ele me falou assim, olha, pois você saiba que na Serra do Espinhaço, talvez em outras também aconteça isso, eu não sei, mas na Serra do Espinhaço existe uma característica muito marcante que determinadas cores de plantas acontecem em certos períodos do ano. Então, Hum, se você for viajar em janeiro, você vai encontrar uma predominância muito grande de branco e amarelo. Se for em abril e até junho, é uma outra cor, é vermelho, não sei, estou exemplificando, né? Mas em outubro eu tenho certeza que é roxo, porque eu fotografei quando eu fui lá em outubro. Então, ele até falou uma coisa que é interessante, a gente pensar na paleta de cores da Serra do Espinhaço, porque é bem assim que acontece. No inverno, por exemplo, onde tem menos flores, mas sempre tem flor, não existe época do ano que você visite a Serra do Cipó que não tenha flor, né? Mas tem muito capim queimado, então tem queimado não seco, então tem aquele tom de palha que uhum. predomina. E aí vai tendo essa variação cromática durante o ano. Achei uma coisa especial, assim, demais. Muito legal mesmo. Que é justamente isso, né? Essas manchas que formam do colorido, né? De certas vegetações, que às vezes você só vai ver mesmo o detalhe da flor
muito de perto, né? E de longe a gente vê aquela mancha, aquela cor que chama atenção, né? Eu nunca fui na Serra do Espinhaço, mas eu imagino que eu presenciei isso lá na Chapada Diamantina, né? Então deve ser uma sensação parecida. Aham. E eu acho que nesses lugares de campo rupestre em especial, quer dizer, em todos os lugares, mas nele em especial, como as plantas são pequenas e elas têm um detalhe muito assim elaborado, né? Você vê essa flor aqui é uma obra de arte, né? Você olha cada pétala com um desenho bonito, as anteras que parecem essas foices aqui, ó. E mesmo você vê a cápsula do fruto como é lindo e é uma coisa minúscula, tem 30 centímetros de altura. E se você vai andando lá no meio, vai encontrar coisa. Ah, tá vendo aqui? Esse aqui é o pico Itambé. Esse pico aqui é espetacular, ele tem essa forma bonita. Quem puder ler aquele livro dos Picos e Marços, Viagem pelo Brasil, existe uma história muito curiosa a respeito desse pico aqui. Eu vou até contar rápido, mas é assim, quando os Picos e Marços estiveram aí, foi em 1817. Ninguém tinha escalado esse pico, ninguém ainda. E aí eles fizeram uma aposta lá com o pessoal de que eles iriam subir no pico, escalar, coisa e tal. E o pessoal dizia que não ia dar, tal, então fizeram um tipo de uma aposta. E pessoas ficaram até em Diamantina, não é perto de Diamantina, mas é visível de lá, né? Pois os dois subiram, conseguiram chegar lá em cima e acenderam uma fogueira, aí comprovaram, né? Todo mundo viu de longe que eles tinham feito isso, mas aí vale a pena ler o relato, porque eles contam como é que a paisagem vai mudando. Eu sempre aconselho ler os Picos e Marços, porque a maneira como eles relatam o percurso que fizeram em lombo de burro aí é sensacional. Uhum. E olha que bacana, ó, esse caminho daqui é um caminho indo para esse pico Itambé. Essa pedra que é enorme, que aqui é um afloramento rochoso, eu acho que é engraçado, parece granito, mas não é, porque tudo aqui é arenito. Mas ele tem essa forma arredondada, assim. E olha que interessante, ó, a gente olha essa pedra, vê que tem alguns núcleos de planta aqui no meio, e vê também que tem essas manchas, essa coisa meio esbranquiçada aqui, né? Ó, é porque à medida que vai batendo sol e frio, essas coisas tal, ela vai se arrebentando, como a gente vê aqui, ó. E toda essa pedra que se arrebenta, ela vira farelo e se torna essa areia que está aqui em primeiro plano. Essa areia é oriunda de lá de cima. E aqui embaixo nasce um tipo de vegetação que é diferente daquele. Por isso que uma coisa que eu acho muito importante na hora que se viaja é mesmo parar e começar a observar esses detalhes, sabe? Olha, o que nasce aqui. Porque a gente normalmente passa batido e fala, isso aqui tudo é mato, é tudo capim. Mas se você para e começa a olhar, vai aprender muita coisa lá. Olha só, essa pedra daqui está ao lado daquela areia que eu mostrei para vocês. Esse daqui é uma planta que parece um tipo de um cacto. Deixa eu ver se dá para aproximar um pouquinho. Ó, tá vendo? Ó? Parece um cacto. Não é cacto, é uma planta, uma euforbiácea, chama Euphorbia fosforia. E ela, aspecto é de cacto, mas você vê como ela aparece aqui em núcleos, né? Ó, pom, 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 vai aparecendo num lugar e no outro. E essas ilhas aqui, elas são formadas por um mesmo tipo de planta. Então, você começa a ver como é que como se inicia a colonização de uma pedra, que veio desse jeito, da areia, aí começa a aparecer umas pequenas, aí aparece essa eufórbia fosfória. E olha aqui, ó, isso daqui é bem na base daquela pedreira, no meio da areia. Isso daqui é um tipo de bromélia minúscula, tem 5 centímetros de altura essa folha aqui, ó. E olha que bonita, né? Ela é toda arriscadinha, assim, de um verde aliás, um marrom com umas linhas brancas. E tem líquen aqui no meio que parece alga, parece até uma paisagem de fundo do mar, não parece?
E, e olha que coisa linda, isso aqui é pequenininho no pé daquela montanha. E surgem plantas como essa. Vocês lembram que eu falei daquela liquinófora, arnica, que aparecia em outro lugar? Essa daqui é também uma arnica, aliás, é uma liquinófora, né? Não é uma arnica. Mas como é que ela faz para se preservar da evapotranspiração e acumular água? Ela tem ao longo do caule dela uns, como é que chama? Às vezes me escapa essa palavra, que formam como se fossem esses pelos, né? Uma penugem, né? Você vê que aqui no caule dela é cheio disso. Se você apertar, é como se fosse um algodão. Uhum. E aqui o broto, então, ele é muito protegido com essa penugem que está crescendo aqui. Esqueci o nome, caramba, vira e mexe, eu esqueço esse nome. Essa daqui, ó, é uma lavoisiera. Essa, para mim, é a planta que eu tenho uma certa paixão por ela, por causa do formato, né? Você vê que o desenho geométrico dela é muito preciso, você vê as laterais dela, assim, né? E tem umas coisas assim, ultra interessantes. Você vê que a primeira folha recebe sol na superfície inteira, mas ela faz sombra para as folhas de baixo, para elas não ficarem tão ensolaradas assim, para evitar a evapotranspiração. E, ao mesmo tempo, como o caule é revestido de uma quantidade grande de folha assim, a fotossíntese se faz ao longo de toda essa extensão. E ela dá a folha mais na extremidade do galho. Tem várias lavoisieras que são desse jeito. Eu acho muito lindo a planta. Folhas mais rígidas, né, Oscar? Folhas duras, né? Essas daqui, sim, elas são rígidas, sim. Coriáceas, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essas estruturas complexas, né? A gente percebe o quanto elas são fortes, mas diante do homem, o quanto elas são frágeis, né? Pelo tamanho, né? Pela facilidade até de você pisar nelas, né? Então, mas essa complexidade, né? Quando a gente olha assim muito perto, é emocionante, né? É de ficar impressionado. A força, né? É Você verdade. sabe aquela lavoisiera não, a velociácea que eu mostrei, a canela de ema, você sabe que se você tirar uma folha dela, está verde, né? Você tira a folha e deixa ela fora do galho, ela fica verde por até 70 dias. Depois só que ela começa a secar. Então você vê que coisa interessante, né? Essa daqui é uma outra que é muito comum em campo rupestre, que é sempre viva, né? Sempre viva. Que é uma Eriocaulácea. Você olha essa planta aqui, ó, cada coisica dessa aqui é uma flor. Então, isso aqui é um capítulo que chama, que é cheio de flores. Então, a quantidade de flores que tem nessa planta, na verdade, a gente acaba chamando de cada haste dessa como se fosse uma flor, mas é cada pinguinho daquele que está lá no meio. É muito comum essa daqui, tem uma outra que essa é chamada de chuveirinho, né? E é muito lindo, né? Olha o design, né, de uma planta dessa. Sim, né? É uma coisa sensacional, assim. Maravilhoso. E você vê, essa outra daqui é uma outra velociácea, como eu mostrei aquela anterior. Agora, essa aqui é pequenininha, ela é rasteira, mas olha a delicadeza da pétala, né? Ela é quase transparente, mas ela é translúcida, você vê a luz através dela. E olha que beleza. E ao fundo dá para ver um pouquinho do quartzito. Quartzito é essa formação que é um quartzo branco, né? Um tipo de um quartzo branco que está sempre associado nesse campo rupestre. Essa daqui é mais uma lavoisiera. Eu me encanto mesmo com essa planta, ela tem essa característica de dar flor na ponta do galho, tá vendo? Então, todos esses galinhos que estão aqui, todos eles têm um broto na ponta.
e somente depois de florescer, que aí sim ele se bifurca como um galho como esse aqui. Ó. Mas, em geral, ó, tá vendo? Aqui também já dividiu, quer dizer que ele já deu uma flor antes. Mas é sempre assim. Parece aquela sinfonia que a gente faz com serpentina, sabe? Fica aquela... E essa aqui é super delicada. Esse diâmetro, acho que tem 1,5 cm, mais ou menos, e quando bate o vento, ela balança. É uma planta que dá mais em lugar um pouco úmido, sim, onde tem um pouquinho de broto d'água. Olha essa outra, ó, da mesma família das quaresmeiras. A flor aqui, a folha se reduziu tanto que virou uma coisa que reveste o caule, olha só. Você praticamente nem... Você fala, essa planta não tem folha. Não, não é verdade, está aqui. Ó. E a flor é assim. E da mesma forma como a anterior, você vê que a flor dá na extremidade do galho. Uma por ponta de galho. Aqui já bifurcou, tá vendo? Olha só. Aí, conhecendo essas coisas, mesmo quando a gente não ouve dizer, mas se você observar a planta, você começa a entender qual que é a fenologia dela, como é que ela se desenvolve. E é por isso que é legal a gente estar olhando com atenção cada vez que vai andando, anda sem pressa alguma, e vai observando esses detalhes. Essa aqui é um tipo de bromélia, né, um encolírio, que ele tem essa característica de se revestir com uma estrutura que dá esse tom prateado, exatamente com a mesma função das outras. Né? Isso aqui é para refletir a luz do sol, então ela conserva melhor a umidade. E olha que bonito, né? Todas essas fotos são nesse trecho que eu falei, entre Diamantina e Serra do Cipó. E a diversidade de plantas que tem em 1 m² desse tipo de ambiente é muito maior do que o que tem na Mata Atlântica, que a gente fala tanto da diversidade da Mata Atlântica, mas em campo rupestre, o que você encontra em 1 m², às vezes 15 espécies diferentes, é muito superior ao que encontra em qualquer outra mata do Brasil. Olha aqui, ó. Esse aqui é um outro tipo de sempre-viva, né, Eriocaulácea. Tem uma outra pequenininha aqui embaixo, essa velosa com flor branca, aqui tem uma iridácea, aqui tem uma lavoisiera. E o que é legal é que, à medida que a gente vai se acostumando a olhar, começa a identificar cada uma dessas nos lugares onde anda. Não fica mais aquela maçaroca de planta que você não enxerga, não consegue distinguir uma da outra. Isso aqui é uma íris que, quando ela floresce, ela perde as folhas. E aí, isso daqui é pequeno, tem uns 20 centímetros de altura, mais ou menos, mas olha a beleza da flor dela. Incrível, não é? Maravilhosa. Muito bonita. Oscar, e para você chegar em todas essas flores, você já foram várias vezes que você foi para poder identificar? Você teve alguma planta, uma flor exclusiva que você viu uma única vez? Tem alguma coisa que você pode relatar para a gente? Olha, eu frequento esses ambientes há muito tempo já. A primeira viagem que eu fiz, que foi exatamente para a Serra do Cipó, foi com a Nanusa, foi em 76. Indígena conta as idades em taquara, chama que é taquara, né? Cada 30 anos é uma taquara. Então, eu tenho 2 taquaras e 1/4 de idade, né? E como essas plantas sempre me interessaram, por todas as características que eu relatei, eu pego sempre livros e vou olhando, porque é muito interessante, né? A beleza desse campo daí é imenso. Então, eu fotografo, aí eu levo para algum botânico, escuta, o que é essa planta aqui? Aí ele me explica. É mais ou menos assim que eu vou fazendo. Agora, Lavoisiera sempre me chama muita atenção. É uma que
que eu tenho uma certa atração por ela. Olha que interessante isso aqui, que é um tipo de gramínea, né? Eu não sei, não me lembro o nome dela agora, mas ela dá essa forma assim, parece uma estrela, né? Uhum. E fica esse campo coalhado de flor branca. Mas se você for coletar, na hora que você tira, logo depois essa estrela já fecha. Ela é muito sensível. É aquela coisa que você falou, né? É um misto de força e delicadeza, né? A beleza está aí, né? Nesse equilíbrio, né? Exatamente. Olha, essa daqui é um outro tipo. Eu falei da arnica, o nome científico é liquinófora. Essa daqui é uma outra liquinófora. Se vocês se lembram da anterior, quer ver? Eu vou até mostrar. Que é esta aqui, ó, tá? Essa daqui tem esses pelos que é... Nossa, qual que é o nome disso aqui? Não é tegumento. Tegumento não é... Tricoma, lembrei. É tricoma que chama. Mesmo naquela folha da bromélia que eu mostrei, aquela folha meio prateada, é tricoma também. Uhum. Todas elas têm isso. Essa daqui, a folha dela é reviradinha para baixo, mas embaixo também tem tricoma. E olha essas flores, olha que bonita. Ela é da família é uma composta da família do girassol, da margarida. Se você olhar uma margarida de perto, você vai ver que essa estrutura aqui é igualzinha à flor da margarida. Essa é bem delicada, ela balança bastante com vento. Agora, essa outra aqui também é uma liquinófora. Você vê que a flor é igualzinha à anterior, né? Tá vendo? Olha, aqui dá para ver melhor, como a folha é revirada para baixo. E essa daqui, a folha já é bem rígida. Aquela primeira que eu mostrei era flexível. A segunda, que eu mostrei agora há pouco, ela é fica entre essas duas. Essa aqui já é durinha, bem coriácea. E também ela reveste os brotos aqui no fundo, dá para ver que fica amarelado, né? Com esse tegumento aí que eu falei. É tegumento, Agora, ó. Tricoma. Oscar, o interessante, você vê uma foto assim, as cores, né? As cores vibrantes. Até isso é uma questão de sobrevivência, né? Porque você atrai, né? Polinizadores, né? Com essas cores. Então, tudo, né? Desde as cores, as folhas, né? Os tricomas, né? Que você falou. Então, assim, tudo é questão de sobrevivência, né? Essa Tem. maravilha colorida tem um porquê também, né? E essa aqui, você imagina, por exemplo, essa aqui ela é polinizada por borboletas, né? Uhum. Mas tem besouros que eles vão pegar o broto dela, o brotinho, porque é isso que ele quer comer. Então, na hora que ele está vendo a flor ou está vendo o brotinho, que é amarelado, é aí que ele vai para essa planta, né? Então, tem Aham. toda essa biologia aí, né? Essa ecologia que é muito interessante. Olha só, essa outra aqui também, se olhando a folha, você fala, puxa, parece uma orelha de onça, uma tibuquina, né? Porque tem aqueles gomos na folha que formam por causa das nervuras. E olha a flor, como é parecida com aquela lavoisiera, com a cambecedésia que eu mostrei no começo. Está vendo que parece uma foicezinha aqui, ó? Isso é característico dessa família das melastomatáceas. E mais uma coisa interessante, olha, quando a flor já foi, antes de ser polinizada, as anteras são amarelinhas. Depois de serem polinizadas, aí elas ficam queimadas, assim, né? Meio marronzinhas, que mostra para o polinizador, fala, ó, aqui já passaram, passa na outra, sabe? Coisa assim. Essa sinalização, essa conversa toda existe. Olha. E essa aqui é mais uma lavoisiera, né? Essa daqui é Campos portuana. Essa em especial foi cultivada por um botânico que tem um laboratório lá na Serra do Cipó, ele se chama Geraldo Rodrigues, e essa daqui
é a maior delas que eu já vi. Ele também falou que parece que é a maior, que é a planta que tem maiores folhas e flores. Olha que lindo o desenho do botão, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Olha o tamanho da flor. Depois de aberta. Então, não é demais Lindo. isso? Muito, Então, muito e, bonito. e esse daqui é um caminho, é uma das trilhas que tem dentro da Serra de Cipó. E, e aqui eu achei muito bonito esse lugar. Aqui tinha passado fogo recentemente, que, aliás, até a gente ouviu que, né, um incêndio que aconteceu não faz muito tempo lá na Serra de Cipó. E esse daqui tinha passado fogo há uns 3 meses, mais ou menos. E mostra, eu achei bonita essa paisagem que é toda em tons de sépia, tem alguma coisinha verde, mas você vê o muro, o caminho e o morro, todos feitos do mesmo material, né? Mesmo a gente às vezes fica pensando tanto em variar materiais quando a gente está trabalhando com linguagem de paisagismo, com jardim e tal, e aqui você vê que é exatamente o mesmo material usado de forma diferente, como ele dá uma harmonia para esse ambiente todo, né? E, e uma simplicidade também que agrada muito. E essa recomposição vegetativa é demorada, né, Oscar? Você pode repetir, por favor? Essa recomposição vegetativa depois de uma queimada, ela é demorada num ambiente desse, né? Dependendo da planta, ela nem retoma, né? É, Algumas vão embora de vez. Essas árvores, até que elas resistem, mas tem uma perda razoável. A canela de ema, até que ela se recupera, ela tem É. toda aquela proteção, então ela vem, mas outras mais delicadas, elas não aguentam, elas realmente somem. Bom, o que eu tinha para mostrar da Serra de Espinhaço é isso. Eu acho que dá para ver bem como esse aspecto é muito diferente daquele que eu mostrei no início da apresentação com as plantas da Mata Atlântica, né? A planta rupestre. Você vê que tem uma cara totalmente diferente. Então, é isso Muito que eu estava aqui lindo. para Muito vocês. lindo, muito rico, realmente um exemplo para nós, né? Seres humanos, né? Sim, sim. É uma questão de se adaptar a cada ambiente, saber como é que é o nosso lugar, que tem lugar para todos, não precisa competir assim de querer roubar espaço. Todo mundo tem seu lugarzinho aqui para viver muito bem. E tem que E saber viver, né, Oscar? a gente tem que aprender essas coisas com eles, né? E também o que é muito interessante, apesar de eu não ter fotografado pássaros e insetos, né? Existe uma relação muito íntima com tudo isso, né? Que, lógico, se não existisse uma das partes, as outras não existiriam também. Então, na Sim, hora que você elimina uma das partes, a vegetação, por exemplo, você está acabando com todo o resto, com a infinidade de insetos, infinidade de pássaros, e a gente tem que parar de imaginar o mundo com uma visão antropocêntrica, de ficar falando que isso é bom para o ser humano. Ah, se acabar a vegetação, a gente não vai ter mais verdura, não vai ter comida. Mas espera lá, para acabar a vegetação, quantas formas de vida sumiram? Né? Eu sim. acho assim um pensamento muito medíocre até falar que se acabar isso daqui, o homem, o ser humano não sobrevive. Meu, tenha dó, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa maneira de ver, porque nós somos uma única espécie. Quantas que a gente viu até agora aqui, né? Uhum. Então, é legal por isso também, por a gente começar a se colocar no lugar como ser humano, como um ser que habita esse planeta, né? É Sim. isso. No nosso próximo bate-papo, você vai falar sobre. Eu vou falar também sobre vegetação rupestre, mas de outro ambiente. Vou falar do bioma da vegetação rupestre no bioma Caatinga. Então, é Sim. interessante, porque a gente vai vendo as roupagens diferentes que as plantas vão adotando em lugares diferentes. É muito interessante isso.
Que legal. Então ninguém pode perder, né? O nosso próximo encontro aí, falando sobre É, Caatinga eu também. agradeço a todos pela presença, por terem assistido esse nosso episódio e se tiverem dúvidas, quiserem perguntar qualquer coisa, só tem o meu e-mail, a Paula e a Ana Paula colocam lá no A Verde gente Conect. coloca lá o seu e-mail, o seu Olá, contato. Estou à disposição, a gente pode ir conversando e espero que um dia algum de vocês participe dessas excursões, que são muito gostosas. Ah, nossa, com certeza. Uma aula de tudo, tudo de bom. Eu vou obrigada, descompartilhar Oscar. com ela Obrigada, com Oscar, muito por essa caminhada, por mostrar toda essa vegetação complexa, né? Frágil e exuberante. A gente fica até emocionada, sabe? Eu fico olhando essas flores e a complexidade delas e assim mexe comigo. Muito obrigada. Também te agradeço, Oscar. A gente se encontra aí em nosso próximo bate-papo. Muito obrigada e nada. até uma próxima, então. Eu agradeço muito o convite de vocês. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais novidades para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixar o seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima.